Boa tarde, pessoal, tudo bem? Guilherme Matos aqui, do Hub do Investidor, para falar um pouquinho para vocês sobre a nossa carteira de fundos imobiliários, tá? E como que foi a performance dela no mês de novembro. Deixa eu compartilhar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala sobre a performance em si, a performance foi muito boa, tá? Da nossa carteira no último mês, ela rentabilizou 3% cravado, tá? Contra 0,97 do IFIX no mês, tá? Daí dá uma diferença de mais de 2%. Então, um resultado que deixa a gente bem contente. Em relação ao desempenho histórico da carteira que existe desde julho de 2021, está com uma performance acumulada de mais de 41% contra 29,61 do IFIX no período, tá? Então, sempre relembrando, nossa ideia sempre é, sem dúvida, bater o benchmark, né? Só que se bater o benchmark sem correr muito risco para isso, tá? Quando a gente faz uma quebra do desempenho da carteira desse último mês por ativo, sempre lembrando que esse número que vocês estão vendo aqui na tela é um total return, então ele leva em conta não só o desempenho da cota, mas também o dividendo que foi pago por cada fundo, vê que os principais contribuidores para a alta foram o JSRE e o PVBI. Não sei se vocês se recordam, mas em outubro a gente chegou a comentar sobre esses dois fundos aqui na carteira também, que eles são dois fundos de laje corporativa e a gente ia falar justamente que a gente está confortável com a posição que a gente tem nesses fundos. Pois então, o mercado ele resolveu olhar com um pouco mais de carinho também para esses dois fundos aqui que tem posições muito boas, tá? O portfólio de lajes dos dois fundos, que dá para falar que são os dois portfólios mais premium que tem disponíveis para os investidores via fundos imobiliários. E ambos os fundos eles subiram bastante nos últimos 30 dias, tá? Em novembro, a performance do PVBI foi de 8,86 e a performance do JSRE foi de 5,49, tá? Então, muito boa a performance dos dois e a gente acredita que eles continuam descontados, tá? Eles estavam realmente bem renegados, tá, pessoal? Então, a gente continua acreditando numa alta desses dois fundos lá para frente. Quando a gente fala sobre o dividendo da carteira, a gente teve um dividendo de 0,97 nesse mês de novembro, que traz a gente para uma média de 1,01 no ano para a carteira de renda imobiliária. E o que que acontece? Na verdade, a gente está bem feliz com esse número, tá? 0,97. Por quê? Porque o Bovespa não para de subir. E como o dividendo é uma relação de provento sobre preço, à medida que o preço sobe, fica cada vez mais difícil a gente manter uma média de dividendo para carteira alta. Mas a gente tem conseguido fazer isso também. Quando a gente fala sobre as alterações para esse próximo mês, são basicamente alterações táticas no portfólio, tá, pessoal? A gente diminui 1% em AFHI, que é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis, principalmente ativos IPCA+. A gente diminui aqui 4% na posição do BRCO, a gente continua com 4% nesse fundo, que ele é um fundo interessante, mas os fundos de galpão logístico, eles são os mais, vamos dizer assim, bem precificados entre os fundos de tijolo. Então, a gente acha que consegue encontrar algumas oportunidades melhores em outros fundos. A gente diminui um pouquinho em JSRE e um pouquinho em PVBI, um pouco para aproveitar esse movimento de alta que eu comentei com vocês. E a gente diminui 2% em RISAG 11, que é o fundo é o Fiagro da Risa, tá? Por que essa diminuição? A gente gosta desse fundo e tudo mais, só que o agro ele continua apresentando dificuldades, tá?
Nesse último mês, a gente viu ainda um aumento da inadimplência ligado ao setor do agronegócio, embora a carteira do ISAG ela continue 100% ilesa. Tá? A carteira está 100% adimplente e mais de quase 90% das operações em carteira são estruturadas pela própria Risa. Então faz com que eles tenham um conhecimento um pouco maior do que fundos de papel normais. Tá? Só que a gente acha prudente reduzir um pouquinho essa posição. E para alocar esse recurso que a gente está diminuindo em alguns lados, a gente vai aumentar 2% em BDIF 11, tá? Que é um fundo de infraestrutura que caiu um pouquinho nesses últimos dias, até por conta do spread das debêntures incentivadas, que acabou abrindo um pouquinho. À medida que esse spread abriu, a marcação ao mercado faz com que a carteira do fundo ela valha um pouquinho menos, só que a gente está bem confortável com a posição do fundo como um todo, tá? Não tem nenhum novo ponto de atenção dentro da carteira do fundo, pelo contrário, continua saudável. Então, à medida que cai, a gente acha que está mais barato, está mais interessante ainda aumentar um pouquinho de posição nesse portfólio. Enquanto que a gente aumenta também posição em MSRE, que é um fundo, que é um hedge fund, né, que a gente já tem posição dele em carteira. A gente coloca 2% nele e a gente aplica agora 7% no BTHF. BTHF sim é um fundo novo que está entrando na carteira agora, que ele também é um hedge fund, é da mesma característica aí do MCRE, só que ele tem mais fundos imobiliários dentro do seu portfólio, enquanto o MCRE tem um pouco mais de peso em CRIs, tá? Então, a gente está trazendo um pouco desses dois mundos aqui para a nossa carteira. Te acredita que nesse mundo de hedge funds a gente consegue encontrar uma discrepância muito boa de preço, tá? Eles carregam o que a gente chama daquele duplo desconto. Então imagina que quando você está comprando um fundo imobiliário abaixo do preço-valor patrimonial, já falando do preço-valor patrimonial aqui, vamos trazer o PVBI, por exemplo, está rodando aqui a 0,73. Se o BTHF tiver PVBI na carteira, o PVBI ele marca na carteira do BTHF a 1%, ao preço valor patrimonial cheio. Só que o BTHF ele também está descontado, então ele também está rodando a 0,85. Então é um desconto em cima do próprio desconto, tá? Eu trouxe esse exemplo por quê? Porque BTHF, tanto o BTHF quanto o MCRE, eles também têm participação em laje corporativa, tá? Então, quando a gente diminui um pouco a posição, tanto no PVBI quanto no JSRE, a gente estruturalmente não o diminui, porque a gente faz essa posição só que via os hedge funds agora, tá? Onde a gente acha que consegue encontrar um pouquinho mais de Sharp, trazer um pouco, otimizar a relação risco-retorno para a carteira, fazendo esse movimento ainda mais depois dessa recente alta dos fundos. Então, a gente traz aqui essa composição de como que a gente está. Hoje a gente estaria puxando uma média de 0,86, o preço-valor patrimonial da carteira, que a gente acha muito positivo, tá? Principalmente depois desse cenário de alta forte que a gente teve para a carteira. E para o IFIX nesses últimos meses, tá? Então, nossa ideia é realmente continuar conseguindo manter uma carteira que faça sentido, tá? E que a gente, onde consiga encontrar discrepância de preço, a gente vai fazendo essas mudanças táticas para estar otimizando essa relação para o investidor. Beleza? Pessoal, essas eram as atualizações que eu tinha para trazer para esse mês e a gente se fala no mês que vem. Valeu!